Olá pessoal, então vamos começar aqui a fazer um comentário breve, tá? Sobre uma questão envolvendo a álgebra de Boole, tá? Então a primeira coisa, né, esse termo álgebra de Boole, tá? Esse nome Boole, que chama também booleano, né, vem desse matemático chamado George Boole, tá? E a gente vai isso, ele faz uma conversão, né, de tudo que a gente está fazendo em lógica, é a mesma coisa, só que a gente trata de uma maneira mais numérica e algébrica. Então, o falso vira 0, o verdadeiro vira 1, o E vira vezes e o ou vira mais. E a negação vira uma barra em cima. Aqui eu coloco, né? A negação vira uma barra em cima. Então, a gente a gente vai ter expressões assim, né? Então, isso aqui seria uma expressão booleana, que a gente tem P barrado vezes P mais Q barrado. Tá? Então essa aqui seria uma expressão booleana. Tá? É a mesma coisa, a gente vai substituir zeros e uns e fazer as contas. Só que tem um detalhe aqui, que a ordem das operações ela é um pouco distinta, levemente distinta do que a gente viu no capítulo anterior. Então, a gente lembrando aqui, deixa eu voltar no capítulo anterior, a procedência é as prioridades, né? Primeiro a negação, depois o E e o OU, eles estão em pé de igualdade na lógica, depois o C então, condicional e o C somente C. Tá? Então esse desdobramento de 1 e 2, 1 e 2 vai se transformar na álgebra de Boole nesse 1, 2, 3. A negação, tá? Que é uma barra em cima, então eu tenho que colocar uma variável ali, eu coloquei uma variável x, negação. Depois vem o vezes, que é o E, né? A gente pode representar vezes como um ponto ou com um sinal de vezes, e a soma. A gente desdobrou 2 em duas partes e o produto ganhou a prioridade. Então é a mesma lógica da álgebra da álgebra dos números reais. O vezes tem prioridade, tá? A negação é essa barra em cima que ela vai cobrir todo a expressão que ela vai negar. Então, essa expressão aqui significa que a gente calcula o P mais Q, daí a gente faz a negação de P mais Q, faz a negação de P e multiplica os dois resultados. Lembrando que a soma é o OU e o vezes é o E. Tá? Então, a gente está fazendo aqui. Pode construir uma tabela verdade com zeros e uns. Isso aqui é tudo a mesma coisa que a gente está fazendo. Tá? Então, como é que a gente traduz esses... Bom, tem essa aqui que eu coloquei, né? Como é que a gente traduz, por exemplo, uma expressão dessas aqui? Tá? P mais Q vezes uma barra R mais S. Tá? Então, a gente podia, né? Vamos fazer a tradução bem literal, assim. É bem passo a passo. Então, eu vou colocar o P... Aí, depois do P, eu coloco mais Q, então vai ser P ou Q. Depois tem um vezes, então vai virar um E. Depois tem uma negação de R ou S. Uma negação de R ou S. Eu coloquei essa expressão aqui. Simplesmente troquei os símbolos, tá? Só que o que acontece? Pode parecer um pouco confusa essa expressão, tá? O que acontece? Nessa expressão aqui, eu cometi 2 erros ao fazer essa tradução. Tá? Porque... aqui, ó, a primeira coisa que a gente precisa calcular é o R mais S antes de fazer a negação. Primeiro calculo R ou S para depois fazer a negação disso. Nessa expressão que eu coloquei, a primeira coisa que eu iria fazer é calcular a negação de R. A negação de R e... Bom, primeiro seria a negação de R. Então aqui está um problema. A negação ela não está pegando todo o R mais S. Como é que a gente faz para pegar toda a expressão do R mais S? A gente traduz isso colocando um parênteses. Tá? É estranha essa palavra parênteses, mas ela já é singular. Um parênteses. A gente coloca parênteses, é uma palavra que é plural e singular ao mesmo tempo, eu acredito. Tá. Negação de R ou S. Tá? O segundo problema é que aqui, como a gente está... Nossa cabeça é muito automática. A gente sabe, primeiro faz o produto e depois faz a soma. Mas se a gente for olhar pela lógica, eles têm esse E
esse ou esse e, o que a gente vai fazer? Sempre começar as operações pela esquerda. Então, a lógica, o mais sensato seria fazer P ou Q antes de fazer o E. Não sei porque talvez ficou um pouco mal espaçado aqui. Então, essa seria a lógica. Então, a prioridade que a gente faria seria colocar um parênteses aqui. Tá? Na verdade, esse parênteses não é necessário ser colocado, ele é redundante. Tá? Mas às vezes é bom a gente colocar, que nem a gente faz em certas expressões, para a gente saber bem claramente separar o que a gente está fazendo. O que a gente faz? Faz esse aqui, calcula a negação e depois o E. Só que o significado, então, tá, a ordem de prioridade para essas operações aqui já não é o mesmo que tinha aqui. Então, para a gente manter essa mesma interpretação, o vezes precisa ser primeiro. Então, a gente vai ter que fazer esse E aqui ter prioridade sobre esse OU. A forma de fazer isso é introduzir um parênteses antes do que e no final. Então, a interpretação essa aqui é exatamente a mesma interpretação da original. Eu calculo primeiro R mais S, depois a negação, depois eu calculo Q vezes e depois eu calculo P mais. Tá? Ou vocês podem representar isso aqui também, às vezes é mais bonito de fazer, né? Se tem um parênteses, vocês vão escrever uma chave, não é chave, colchetes. Tá? Porque daí vocês identificam claramente, porque aqui começa a ficar confuso, né? Tá, esse parênteses aqui, esse aqui está relacionado com esse aqui, e esse aqui com esse aqui. Aqui já é mais claro, a chave está relacionada com a chave e o parênteses com o parênteses. Então é assim que a gente faz para manter o mesmo significado. Então temos que ter só esse cuidado para traduzir uma coisa para outra. Se bem que a gente vai ver a álgebra de Boole lá para o final do curso, mas é interessante já ir falando para vocês irem se acostumando, tá bom?